Bom, senhores, o nosso tema de hoje é o capítulo 1 do livro Chico Xavier, Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 1 chama-se Ante a Lição. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Quem disse isso foi Paulo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Então, é uma frase de Paulo, tá? O que Emmanuel nos diz a respeito disso? E vamos à leitura, depois a gente faz a reflexão. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo, fecha aspas. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Senhores, eu sempre falo uma coisa aqui para vocês, sempre digo e vocês já estão até cansados de ouvir. Eu digo para vocês, se deem a oportunidade. Não estão cansados de ouvir isso? Eu sempre falo isso, né? Se dar a oportunidade. Quando a gente para diante de um texto, seja ele qual for, independente de ser religioso, independente de ser qualquer que seja a sua leitura, até um livro infantil. Eu trouxe aqui para vocês algumas palestras do Clóvis de Barros Filho, né? Lembra aquele cara descolado que fala fala uns palavrão? A gente até deu bastante risada com ele. É um cara bom, não é? Porque ele tem o dom da palavra. Ele, numa das suas palestras, ele começa perguntando assim para o auditório, com mais de 1000 pessoas ouvindo ele. Ele pergunta: você tem brio? Aí as pessoas falam: por que ele está falando isso, né? Vocês sabem o que é brio? Eu puxei aqui. Brio é o sentimento de honra, o sentimento de dignidade, valor, amor próprio. Você tem isso? Se você tem isso e for ler uma lição, e você começar a ler o texto, e você não entendeu a primeira frase, volte ao início dela. Porque se você não entendeu a primeira frase, como é que você vai entender a segunda? E no final desse texto, qual a conclusão que você vai tirar, se você não entendeu a primeira frase? A conclusão, ela vem de uma sequências de atos, né? Você lê, e é o que ele diz aqui, ante a lição, você lê, você interpreta, você examina, você conclui, você aprecia. Então você precisa, no final, para ter a sua conclusão, você tem que passar
pelos parágrafos, mas você tem que entendê-los, correto? Senão a sua conclusão vai ser falha. Quando Emmanuel nos diz que ante a exposição da verdade não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes, ele está dizendo mais ou menos isso. Ele está dizendo para você, primeiro, compreenda o que está sendo passado para você. Mas para compreender, como é que você está disposto a isso? Qual a sua disposição de compreensão? Qual a sua vontade de dar a oportunidade de abrir um conceito que fere completamente os seus conceitos já concretizados na sua cabeça? Você está disposto a ouvir algo que te afronta exatamente as suas ideias? Você está aberto a ouvir uma opinião contrária à sua? Ou você, logo que você escuta, você se põe contra e se põe contra, inclusive, não só a ideia da pessoa, mas contra aquela pessoa que te trouxe algo diferente? Quando eu falo para vocês, se deem a oportunidade, é sobre isso que eu estou dizendo. Vocês estão aqui hoje de livre e espontânea vontade. Mas vocês estão aqui dentro hoje porque precisa estar aqui dentro ou porque vocês estão a fim de ouvir algo que possa acrescentar a você? Essa é a essência do ensinamento. Como você está à sua disposição de abrir as situações e a conceitos diferente do que você está acostumado a ouvir? Ele dá um exemplo muito feliz aqui, que a gente vê isso na prática. Quem fita o céu de relance não vê as estrelas. A gente não faz isso? Se a gente olhar o céu rapidinho assim, a gente não vê as estrelas. Mas se a gente parar no mesmo ponto que você viu e não olhou e não viu nenhuma estrela, se você parar e concentrar um minuto ali, talvez você ache uma, duas. E se você olhar realmente para elas, você vai ver que cada uma tem um brilho diferente. Então, até essa particularidade, você examinando com os olhos da alma, você consegue enxergar além daquilo que o seu olho de relance olhou. Isso se dá no ensinamento também. Quando a gente lê, a princípio, a gente acha que não entendeu. Mas se a gente lê de novo, e de novo, até a gente surgir uma luz, talvez a compreensão comece exatamente ali. Mas depende de você abrir os olhos e os ouvidos da alma. Não pode ser superficial. Quando você planta uma sementinha na terra, você não precisa pelo menos dar uma afundadinha nela no dedo, assim? Ou você põe ela por cima da terra? O que acontece se você colocar por cima? Vem o vento, vem a chuva, o que acontece com essa semente? Ela não vai estar onde você colocou, provavelmente, e talvez não germine. Os ensinamentos de Jesus, de Deus, todas as doutrinas são exatamente iguais. Um livro infantil que você vai ler para alguém ou para você mesmo também é igual. A gente lia, por exemplo, a história dos 3 porquinhos e achava engraçado, a casa caía. Hoje você sabe que a sua fé, e eu já trouxe isso aqui, pode ser uma analogia à história dos 3 porquinhos. Onde você está edificando a sua fé? Na casa de rocha, na casa de madeira ou na casa de areia? Na casa de barro. E se vier a primeira chuva, o primeiro vento, o que vai acontecer com a sua fé? Então a gente vê que uma história infantil, se a gente parar para olhar a história com os nossos olhos da alma e os olhos e ouvidos da alma, a gente consegue até na história dos 3 porquinhos trazer o ensinamento de Deus, de Jesus, perante a sua fé. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos. A gente, quando tem dificuldade, isso é normal para todo mundo tem uma dificuldade. A gente prefere, às vezes, repeli-la, né? Assim como as mudanças, né?
Quando a gente fala em mudança, logo vem aquele frio na barriga. Tudo que é novo, tudo que é diferente, a gente tem é um instinto nosso de sobrevivência de se colocar contra. É normal. A gente tem que identificar isso e lutar contra isso. Saber que isso é normal, ok, dá aquele friozinho na barriga, você aceita isso, mas qual é o próximo passo que você vai dar? Essa nossa incapacidade não existe. Nós não somos incapazes de fazer absolutamente nada. Pelo contrário, nós somos capazes de fazer absolutamente tudo. Basta a gente querer fazer. Basta a gente querer fazer. Existe uma ação nossa aí que precisa ser colocada em prática para que você tenha um retorno. Atitude. Precisa ter atitude. Quando você se afirma inepto à frente das novas revelações, isso porque você dispensa maior trato, não dispensa maior trato à lição. Exatamente pelo fato de você não dar a importância naquela lição que você não entendeu e não leu de novo, você está se distraindo, você está sendo leviano porque você não está indo a fundo, você não está ultrapassando aquela barreira da sua dificuldade e você recua. Clóvis de Barros Filho, esse cara, mesmo cara que eu falo para vocês das palestras, eu vou trazer uma para você que ele diz o seguinte: para trás nem para pegar impulso. Eu já usei isso aqui também. É sempre um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente. Ah, não deu certo, não recua, modifica. Adapta, segue à frente. Quando a gente para num obstáculo, esse obstáculo é para testar a gente. Você é forte o suficiente para ultrapassá-lo ou você vai parar na primeira dificuldade? E quando você tem a primeira dificuldade e você passa sobre a primeira dificuldade, provavelmente aconteça a segunda dificuldade. Um pouquinho maior do que a primeira, porque a primeira você passou e o seu processo é um processo evolutivo, então a dificuldade vai ser maior também. E aí você vai ser testado de novo. Você está preparado? Você está afim? Você tem objetivo? Você está determinado? Quando a câmera permanece sombria, câmera aqui vamos dizer que seja o seu quarto, uma sala, um local. Quando você está no local e ele permanece sombrio, sombras, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. A janela abre sozinha? A gente já falou aqui daquela coisa da vaca da leite? Não, né? Você tem que ir até ela, não tem? Mesmo chegando até a vaca, adianta você chegar só até ela? Não. Você vai ter que puxar a tetinha dela de um jeito que sai o leite. Pode puxar, ordenhar. Obrigado. Ordenha de qualquer jeito? Existe uma técnica. Eu estou dizendo isso porque eu já tentei, gente. Aquelas excursões de escola, você vai para a fazendinha para ver os bichinhos. Tinha lá e fizemos uma filha todo mundo e cada um tentou ordenhar. O primeiro conseguiu, o segundo conseguiu, o terceiro não, o quarto não, eu não consegui. Não consegui. E aí tinha gente atrás de mim, eu tinha que sair da fila, eu não consegui. Mas a minha vontade era voltar para o final da fila e tentar de novo. Falei, não, como é que eu posso sair daqui sem saber isso? Mas era uma vontade minha de não querer, não saber. Mas hoje eu não trabalho numa fazenda. Eu não preciso saber disso. Eu gostaria de saber, diferente. Isso me traz o quê? Na minha necessidade atual, nenhuma. Mas me traz conhecimento. Se amanhã ou depois eu resolver ir trabalhar, pedir emprego numa fazenda, eu vou escrever lá no meu currículo, eu sei ordenhar a vaca. Mas se eu não me der essa oportunidade, se eu não tivesse vontade, se eu simplesmente fizesse o que eu realmente fiz ali na escola, eu não dei importância para aquilo, ou dei, mas a situação não me deixava ficar lá o dia inteiro tentando ordenhar. Tinha uma programação da escola. Então eu tinha que seguir. Ah, sua vez passou, agora é a vez do seu amiguinho. Então a minha oportunidade foi aquela. Se aquilo tivesse me desencadeado um interesse, se eu fizesse, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ordenhar a vaca. Mas se eu não tivesse, primeiro, ido na excursão,
eu nunca teria visto a vaca. Se eu não tivesse andado junto com meus amigos e entendido a professora, agora vamos ali, e eu falasse, sim senhora, vamos, o que tem lá que eu quero saber? Eu não teria sabido que iam me dar a oportunidade de meter a mão na vaca. Eu nem sabia que isso era que podia. Eu era pequeno, né, gente? Então, eu estava aberto a possibilidades. Eu estava completamente aberto. Mas teve coleguinha que não quis. Teve medo da vaca. E ele não foi recriminado por isso. Ele não gosta de vaca, ponto. Somos diferentes. Estamos, como eu sempre digo aqui para vocês, nós estamos na escola da vida. Em que ano você está? Se você está no primeiro, segundo, terceiro, não importa isso. Não é uma corrida da vida. É uma escola da vida. Temos o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, colegial, primário. E se você está no primário, beleza? O importante é que você saiba que você está na escola da vida. Depende de você sair do primário. E como é que a gente consegue isso? Através das ferramentas que nós vamos adquirindo no nosso decorrer da vida. Só que essa ferramenta é você que tem a caixa dela. Você põe dentro da sua caixa de ferramenta aquilo que você quiser. Se você quiser hoje pegar a ferramenta que eu estou te dando, ótimo, pegue ela e põe na sua caixa. Mas não vai adiantar nada se ela ficar dentro da caixa de ferramenta. Não vai adiantar. Ah, quem é você? Eu sou um cara com 300 ferramentas. Cadê ela? Está ali, trancada na minha caixa. Ah, você não usa? Não. Nós somos medidos pelas nossas atitudes. Nós somos medidos pelo aquilo que a gente faz. Tem aquelas coisas, me diga, tem um ditado assim, né, que faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, a gente não pode pregar uma coisa e praticar outra. Isso é incoerente. Isso chega a ser hipócrita. Né? Você fala uma coisa e faz outra. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. E aí antes ele fala, e muito importante, dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Quando eu vou até a vaca e ordenho ela, o que eu recebo em troca? O que ele faz para mim? Me alimenta, me sustenta, tira a minha fome. E o meu alimento me alimenta o corpo, me alimenta a alma, porque a alma precisa do corpo. Vamos lembrar que nós estamos na terra, somos seres humanos da carne, e quanto estamos na carne, nós temos necessidade das coisas da carne, não é mesmo? E para ter essas coisas da carne, nós temos que prover isso, de algum jeito. Ou você planta e tem, ou você trabalha e compra. Na Terra, no nosso planeta, é assim que a gente vive, dessa maneira. Então, dediquemos algum esforço, precisamos da nossa ação. É necessário que haja ação nas nossas diretrizes, nos nossos objetivos. E o mais fácil para fazer isso é exatamente isso, criar um objetivo, criar uma meta. Eu já disse aqui para vocês também, para vocês traçarem metas curtas. Eu já fiz um desafio aqui uma vez, e vocês passarem, a gente falou sobre fé. Aí eu falei, vamos passar a semana inteira ardentes na fé. Faça essa experiência. Faça isso. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. É aquela velha história do texto. Quando a gente encerra o texto, quando a gente lê um texto, a gente precisa refletir. É o que a gente está fazendo aqui.
Tira como exemplo. Nós não lemos ele inteiro primeiro? Primeiro a gente leu. Aí o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou indo em cada parágrafo e a gente está olhando para cada parágrafo individualmente. Então o primeiro parágrafo disse uma coisa para nós, o segundo disse outra. E assim nós estamos aqui chegando no último parágrafo. Nós estamos há quanto tempo já? 20 minutos falando de um ensinamento que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos que eu li em 5 minutos. Mas a reflexão está durando 20, 25 minutos. Nós estamos explorando o assunto. Nós estamos tirando as entrelinhas, né? Aqueles anúncios de TV, a gente não tem aquela coisa que, pô, você não viu as entrelinhas? Vem aquela chamada de uma publicidade. Compre o carro, não sei aonde. Aí tá lá aquela publicidade desse tamanho assim, o carro custa, aí passam para você, 50 mil reais. Você fala, caramba, esse carro tá barato. O carro custa 100 normalmente. Só que nas entrelinhas, lá embaixo está escrito assim, opcionais. Pneu, roda, direção. Você está achando que você está comprando um carro por 50 mil, mas ele não vem, ele vem sem roda, sem câmbio, sem motor. É opcional. Então as entrelinhas definem muita coisa. Então o que a gente está fazendo aqui? Lendo as entrelinhas. Aquelas que ficaram obscuras, aquelas que ficaram escondidas atrás de palavras que a gente talvez não entendeu. Palavras que às vezes são difíceis para a gente compreender. O que eu fiz hoje. Quando eu lembrei do Clóvis de Barros Filho, que ele falou sobre bril, eu falei, eu vou tirar a dúvida do bril para esclarecer na verdade para vocês. Então eu peguei a definição e trouxe. É assim que eu, quando estudei para trazer para vocês, tive essa ação de trazer aqui algo mais explicativo, mais claro, mais preciso. Isso é o trabalho, o trabalho de examinar, para compreender. Não existe a compreensão sem o exame antes. Quando você vai no médico, pois bem, médico, o que ele faz primeiro com você? Te examina clinicamente o que ele pode, não é? Escuta teu coração, escuta a sua pressão, vê se você está com febre. Primeira coisa, não é? Aí ele fala, tá, quais são os seus sintomas? Meus sintomas são esses. Ah, então vamos fazer um exame? Olha lá, exame, examinar. Ele manda uma máquina examinar você e vem um papel dizendo, a máquina diz assim, trombose, no caso. Vamos dizer assim. E aí ele, através dessa conclusão, ele vai medicar você. Ele vai te dar o remédio, vai te dar o retorno daquilo que foi feito. Isso mais ou menos acontece com a conclusão dos nossos ensinamentos. Quando você consegue ler, examinar e você compreende, você tem uma conclusão positiva daquilo. O médico faz a mesma coisa com a gente. Ele não, olha que responsabilidade tem o médico. A gente viu esses dias, passou na televisão, acho que foi ontem que eu vi. Eu não sei aonde era, mas eu vi um relance da reportagem também, um menino que tomou uma superdosagem. Vocês viram isso? O cara totalmente saudável, muito saudável, tomou uma superdosagem. Era para tomar 30 miligramas, deram 300 para ele. O cara virou um vegetal. Olha a responsabilidade do médico. A nossa não é diferente. Só que o problema do médico é que ele fez para outro. A nossa responsabilidade é para nós mesmos. Se eu pegar isso aqui que eu acabei de aprender e jogar no lixo, é a minha responsabilidade fazer isso. Eu sempre falo para vocês e digo, nós estamos aqui na Terra e temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela questão que te dá o direito de agir como você bem quiser. Está certo, está errado? Ninguém tem o direito de questionar isso. Como eu sempre digo, o caminho é individual. É você com você mesmo. A nossa briga aqui diária é conosco mesmo. É com a gente mesmo.
essa luta incessante pela vida é com a gente mesmo. Pensa bem nisso. A gente está querendo, a gente é colocado à prova a todo momento. Para que isso? Para nos reformular, para nos moldar. A gente não já aprendeu aqui para a gente entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição? Por que Jesus usou esse termo? Porque largo, você entra com um monte de coisa, né? Não é? Estreito não. Estreito você tem que fazer o quê? Aparar as arestas. Você tem que se modelar, porque a porta é mais estreita. Você não entra cheio de bagagem, de besteira. Você tem que jogar as besteiras fora. Só o que importa vale. E o que importa cabe dentro do seu corpo. E o que está dentro do seu corpo são os seus sentimentos, são os seus pensamentos. E é isso que vai medir quem você é, quando você chegar lá em cima. Deu nosso horário? Gente, eu vou finalizar agradecendo vocês mais uma vez por me ouvir, agradecer vocês por estarem aqui. Que nós possamos então pegar esse ensinamento, abraçá-lo, apreciá-lo, compreendê-lo e usá-lo no nosso dia a dia. Essa é a minha proposta, que vocês possam hoje pegar algo que tocou você, algo que te levou, algo positivo, que serviu para alguma coisa, que você abrace essa ideia e que você a pratique. Beleza? Beleza. Gente, muito obrigado. Vamos rezar um Pai Nosso para agradecer a Deus a oportunidade e vamos almoçar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,